sociedade! Tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Gente, essa abertura é sensacional. Eu adoro fazer essa abertura. Eu tô a 3 vídeos de Maria Chiquinha. Então, amor. Então, hoje nós voltamos para falar sobre fanfics. E... A pessoa está feliz por falar de fanfics, ó. Ok. O nosso tema de hoje vai ser um tema muito clichê. Porque é sobre clichês. Ai, gente, como eu sou péssima em fazer piada. A gente vai fazer hoje, a gente citou no primeiro vídeo que a gente fez juntas, que foi o dos Dicas pra das escrever dicas uma de fanfic. a gente citou um pouco sobre clichês e nos comentários depois a gente viu o pessoal falando alguma coisa sobre clichês. Então a gente resolveu voltar hoje pra fazer um vídeo só sobre isso. A gente listou alguns clichês básicos, tanto de fanfics quanto de livros. A gente prestou bastante atenção aqui na estante pra tirar alguns clichês. No final vai ter um desafio para vocês. Então vamos lá. Clichê número 1, o clichê básico de toda a história, de toda a novela, de tudo. Melhores amigos. Claro, a menina chega, ela tá com o melhor amigo lá a vida inteira, 23 anos que os caras se conhecem. Aí de repente chega um belo dia, pela manhã ela olha pra ele e fala assim: Ai, te amo. Você é o amor da minha vida. Sabe qual é o maior exemplo disso? De repente 30. Gente, de repente 30. De repente 30. É o maior é o clichê da vida e o que eu mais amo. Escorraçou o moleque até dizer amém. Aí de repente ele vira o Mark Ruffalo. Opa, eu acho que eu te amo. Acho que eu gosto de você. Só porque eu sou o Mark Ruffalo. Mas Melhores Amigos é um clichê base de toda fanfic. E através dele a gente chega no segundo clichê, que é... Eu ia fazer... Eu não sei muito bem o que é isso. Um triângulo amoroso. Triângulo mais um coração. Pronto. A que ponto chegamos? Triângulo amoroso, clichêzinho básico, é o melhor amigo, é o garanhão da escola, é o aluno novo. É ai, o com quem eu nerd. vou ficar? Meu Deus, eu amo os dois, ele é lindo, ele é lindo. Gente, se você não souber desenvolver esse clichê, fica um porre. Fica tipo Jogos Vorazes. Ah, já não não. Eu não gosto daquele triângulo amoroso. Todo mundo sabe que o gay já podia morrer no primeiro livro. O gay, na verdade, é um personagem aleatório, dispensável. Não gosto dele. Ele é aquele lindo, mas não gosto dele. Não, quem é lindo é o esqueci o nome do autor. O Liam. Ele é lindo. O gay não é lindo. Eu odeio ele. É assim, pra mim foi o triângulo amoroso que ficou começando a ser. Aquele triângulo amoroso só existiu por causa do gay. Tem aquele cara que é chato, que vê que os dois se gostam, mas ele não desempaca a vida. E a protagonista também é meio lesada, às vezes, ou o protagonista, no caso, e fica... eu sei que eu gosto dele, mas ele fica no meu pé. Tum, 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 e explode. Às vezes tem os octógonos amorosos, tipo Gossip Girl, né? Não, gente, tipo, Gossip Girl é aquele famoso ditado, se organizar direitinho, todo mundo sai casado. Exatamente. O ditado é diferente, mas a gente não vai falar da forma real. Se organizar direitinho, todo mundo beija. Pronto. Também temos o nosso terceiro, que são opostos. Sim, gente, opostos são legais, opostos são maravilhosos. Eu adoro histórias com opostos. Meus casais favoritos, a maioria é oposto. Mas tem uns opostos que é chato pra burro. Meu Deus. É que, tipo assim, tem oposto que se você não souber trabalhar... Para de se mexer, Valkyria. Tem opostos que se você não souber trabalhar, vai ficar aquele clichêzão de filme adolescente, sessão da tarde. Tipo, nerd e popular. Gente, Tipo, Ela é Demais. É demais qual? Que é aquele que é o filme que não é mais um besterol americano, foi inspirado. Que é, tipo assim, o cara popular, ele só fazia uma aposta com ele, que ele tem que levar a menina mais feia da escola no baile de formatura e blá, 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 blá. na verdade, assim, gente, clichê básico de fanfic. Hoje em dia você entra na página, o título já é assim: o garanhão e a nerd, o tímido e a popular, o CDF e a patricinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No fim, a história não tem nada disso. Não tem. A pessoa coloca isso só no título. Você vira e fala assim, legal, vou ler. Aí você chega lá, não tem nada disso. Os dois personagens são iguais, os dois personagens, na verdade, não sei. Então, assim, Opostos é um clichê muito legal, é um clichê muito gostoso de se ler, se o autor souber trabalhar. É porque é gostoso ver a diferença, né, entre os mundos, assim, e as pessoas se... Tem as metades metades assim, da ó. laranja que se encaixam. Eu sei que acho que ninguém gosta, eu gosto, mas prefiro o outro. Blair e Dan. Dois opostos. Que tipo assim, vamos pensar, é interessante. É um casal assim, não os dois.
Eu tô falando as duas personalidades. Tipo, a personalidade da Blair com a personalidade do Dan. É um casal interessante, assim, as personalidades. Então, assim, se você souber trabalhar os opostos, você vai ter uma ótima história. Se você tá colocando opostos só pra chamar atenção, não faça isso. Por favor. A gente entra em outro clichê que eu amo, que é o ódio à primeira vista. Ódio é um sentimento apaixonado, gente. É aquele famoso, né? Meu santo não bateu com o seu, na verdade bateu bem até demais, só que eu não quero confirmar. Exatamente. Ódio à primeira vista é um clichê básico. Todo mundo escreve muito isso. Ah, os dois não se dão bem, de repente eles começam a se dar bem. Summertime. É assim. A gente já falou sobre uma fanfic aqui, que é a Summertime, que tem no Fanfic Obsession. Os dois protagonistas, eles se conhecem há muito tempo, nunca se deram bem, e aí eles começam a se dar bem, e a história foi muito bem desenvolvida, e a questão toda é essa, entendeu? Se você quer fazer uma fanfic com esse clichê, que também é um clichê muito, muito bom, se você souber trabalhar, você consegue uma história muito legal. Se não, você vai conseguir... Não sei o que você vai conseguir. Não sei. Vai ser tipo assim, ai, eu te odeio. 3 horas, ai, te amo. Ou é aquele capítulo, te odeio, te amo, te odeio, te amo, te odeio, te amo, te odeio, te amo, e o leitor numa hora vai pegar e vai fazer assim com a sua fanfic. Sabe qual outra história tem? A última música. Sim, a última música. A Ron e o... Como é que é o rapaz? Will. A Ron e o Will não se dão bem de cara. Não mas bate ele o santo vai dos dois. Do dela, né? O santo dela não bate com o dele, mas aí ele vai conquistando ela. Então foi muito bem trabalhado, foi muito legal. Gostei muito. Temos, né? A gente falou sobre esse clichê na outra fanfic, que é casamento arranjado. É o clichê básico de toda fanfic de Crepúsculo. Você entra em Crepúsculo, casamento arranjado. Gente, ninguém vai ter livre-arbítrio nessa vida. Gente, século XXI, acorda. Hoje em dia casamento arranjado não existe mais não, quer dizer, ainda deve existir lá na esfera dos ricos lá a monarquia, lá... Eu acho que assim, no mundo de Gossip Girl deveria existir, sabe? Preciso juntar sua empresa com a sua, vamos casar os filhos arranjados aí, talvez lá. Mas assim, século XXI, meus amores, não tem mais isso não. Se você quer escrever uma história de época, eu acho super legal. Se você conseguir fazer, eu já li, olha, até hoje eu li uma fanfic que se passa assim nos tempos atuais, como um casamento arranjado, e que foi muito boa. Uma, que eu acho que foi de Crepúsculo, inclusive. Mas no geral, é assim, ai, vamos casar nossos filhos arranjados. Ai, meu filho gosta da fulana e a minha filha gosta do cicrano. Mas casou arranjado, dormiu junto uma vez, já tá apaixonado, esqueceu fulano, esqueceu a cicrana. Porque esse clichê de casamento arranjado, com certeza vai ter o clichê de ódio à primeira vista. São coisas que sempre se chocam. Agora a gente tem um clichê um pouco polêmico. Na verdade é um tema muito delicado, que é tratado de forma desleixada e... Com banalidade. Que é a gravidez na adolescência. Gente, gravidez na adolescência não é brincadeira. Não é... divertido, não é divertido, não é legal. E o que eu mais tenho visto é o pessoal tratar isso como se fosse... normal. Uma gripe. Engravidei com 15 anos, minha mãe tá feliz que vai ser a avó, eu e o garoto a gente... Não, amores, não é assim. Se você pesquisar um tiquinho sobre gravidez na adolescência, você vai ver que o negócio ali é um pouco mais embaixo, entendeu? É um pouco não, né? É muito mais complicado, é muito delicado esse tema. Eu escrevi uma história com gravidez na adolescência, e eu pesquisei muitos casos, muitas histórias. É um impacto tão grande pra vida dos dois, né? Se o pai no caso... Se o pai assume ainda, né? Porque também é uma coisa... todo mundo coloca, grávida na adolescência, beleza, eu tô feliz, eu vou ser pai. Não é muito assim que as coisas funcionam. Então é uma coisa muito delicada pra ser tratada com a banalidade que é. É um clichê interessante. Dá pra escrever coisas bem diferentes. Dá pra escrever coisas bem diferentes, dá pra você conscientizar muito seus leitores. A que eu escrevi, na verdade, todas as leitoras falaram que serviu meio que um aviso. Então dá pra você conscientizar muito os leitores, se o seu propósito é esse. Se você quer escrever sobre uma coisa pra passar uma mensagem, dá pra você conscientizar muito seus leitores. Mas tratar com a banalidade que estão tratando não dá não, gente. É que, tipo assim, na vida real o problema não é só a gravidez, é o que ela pode trazer junto, né? Pode trazer uma doença, pode trazer óbito pra mãe, pro filho, pode trazer uma
um sofrimento desnecessário, sabe? É só se cuidar, gente. É o básico, gente. Se cuida, mas não é isso. Eu acho que assim. Não é um assunto pra ser tratado. Ainda mais que nem você fala que você tem muitos leitores mais novos. Então, tipo, imagina tratar sobre. Se as pessoas tratam na história como isso sendo uma coisa normal, imagina se isso acontecer com a pessoa que tá lendo. Ela vai achar que é normal também. Eu acho assim, especialmente quando você tá escrevendo fanfic pra um público mais jovem. Eles ainda estão na idade que eles estão formando opinião sobre tudo. Tudo o que eles veem, tudo que eles leem serve para eles formarem opinião. Então isso serve não só para gravidez e adolescência. Tem outros clichês que estão sendo usados, que é a questão de bullying, Depressão, até automutilação, suicídio agora que ainda está em alta por causa dos 13 Reasons Why. Se você escreve isso como algo legal, algo maneiro. Eu tenho visto as meninas colocando. Parece que as meninas hoje em dia querem ter depressão porque elas acham que isso vai fazer um príncipe encantado aparecer na vida delas. Gente, Coisa mais básica. A é menina tem doença, depressão, gente. fica se trancando no banheiro pra se cortar. Do nada aparece um príncipe encantado e ele vai falar: Meu Deus, eu preciso te salvar disso. Não é assim, gente. Todos esses temas são muito complicados, são muito delicados e precisam de muito cuidado para ser tratados. E podem gerar histórias interessantes? Podem. Se souber, seria escrito. Mas você tem que ter muita noção do que você está escrevendo. Você tem que ter noção de que não é uma brincadeira. Se você vai escrever sobre isso, você está escrevendo sobre um tema sério. E principalmente se você tem um público jovem, você tem que saber tratar isso de uma forma que não incentive eles a fazer isso. Não faça eles acreditarem que isso é uma coisa legal. E sim que é uma coisa séria. É uma coisa perigosa e é uma coisa que afeta a sua vida de forma, às vezes, irremediável. Então a pessoa tem que ter muita noção para escrever sobre isso. Não é porque, mas vai dar uma história legal, mas você tem maturidade, você tem como escrever uma história sobre isso, passando a mensagem que deve ser passada. Se não, procura outro tema, procura outro clichê. Ou coloca as pessoas, ela mais velha, né? Hora que você achar que você tá pronto, você escreve sobre isso. Tá bom? Aí agora temos a Bela Fera. Brincadeira. Não, o próximo clichê é transformação. Transformação mais radical é da Bela Fera, mas a gente não chegou nesse ponto ainda. Não, transformação é quando o personagem muda drasticamente. Outra coisa que deve ser alertada, gente. A transformação aqui que a gente fala é, por exemplo, da menina desleixada para uma menina mais arrumada, do menino que era arruaceiro para um menino que é mais centrado. Focado. Mas a gente não tá falando de mudança no sentido Pra agradar. não nesse quesito. Eu vou citar um exemplo que eu vi recentemente, em que o menino ele pega no começo da fanfic e ele estupra a menina. Ele é um porco machista, nojento, ele estupra a menina. Passa-se um tempo e eles se reencontram. E aí ele fala que sempre foi apaixonado por ela, vai mudar, ele tem de novo uma atitude grotesca, ela fala que dá um ultimato e o menino muda. Não é esse tipo de transformação que a gente tá falando, porque isso, gente, não é legal, gente, não é desculpa. Eu sei que podem falar que isso existe, mas até hoje eu nunca vi um caso de transformação tão grande e você romantizar, acho que a palavra é você romantizar isso. Tanto isso quanto que a gente falou agora há pouco na gravidez da adolescência, são coisas que não devem ser romantizadas. Se você quer fazer uma fanfic sobre transformação, faça sobre... Um exemplo? Um Amor pra Recordar. Sim, ele era bagunceiro, ele era um Ele não ligava pra nada. grosso, e aí quando ele conhece o amor da menina, ele vê que as atitudes dele são erradas, mas assim, existe uma linha tênue. Assim, ele não mudou pra agradá-la, ele mudou... Ele se conscientizou sobre as atitudes dele. E viu que ao lado dela ele podia ser uma pessoa melhor, tanto que ele foi fazer medicina depois, né? Eu acho que assim, a transformação que a gente tá falando aqui, acontece muito disso da pessoa mudar pra agradar a outra pessoa, tipo, pra chamar atenção, não sei o quê. Mas, tipo, o que a gente tá querendo incentivar vocês a escreverem é essa questão, a pessoa mudar, não o jeito dela ser, mudar um pouco das atitudes dela porque ela
com alguém ela abrir os olhos pro mundo, sabe? Eu acho que é esse o ponto. Por exemplo, duas pessoas diferentes que têm seus problemas e quando se juntam, conseguem enxergar, conseguem achar novos caminhos, novas soluções. É um clichê legal pra se trabalhar. Mas como eu falei, tudo tem uma linha tênue. Esse é um tema, na verdade, que ele vive numa corda bamba, entendeu? Sim. Do que você vai colocar, como você vai colocar, pra que lado você vai tender. Porque você corre o risco de passar uma impressão, passar um exemplo muito errado. E o último, na verdade, ele é um clichê um pouco mais abrangente, que na verdade ele volta um pouco naquela questão dos opostos, que é a das profissões clichês, que é Grey's Anatomy. Resume aí. Resume aí. Não, é o interno que se apaixona pelo cirurgião-chefe, é a secretária que se apaixona pelo chefe, é a fã que... A fã, na verdade, é apaixonada pelo ídolo, mas é o ídolo que se apaixona pela fã. É tudo isso, entendeu? E, de novo, a gente cai um pouco nessa questão dos opostos. Então, é assim, se você souber fazer isso, se você tiver uma ideia que use esse negócio de opostos, de profissões clichês, e você souber trabalhar, você vai ter uma história muito legal. Eu já li histórias muito legais. Grey's Anatomy tá aí há 13 temporadas mostrando isso. Mas se você só for colocar, consegui emprego, esse é um que eu vejo muito. Consegui emprego de babá do filho de um viúvo. 3 capítulos depois, ela e o cara já estão casando. Mas, gente, mas nem Frozen, o amor volta rápido. Não dá, Tiveram gente. que cantar uma música. Tiveram que cantar uma música ainda, poxa. Mas nesse negócio de profissão entra um clichêzinho também que é pessoas com cargos muito altos com pouca idade. Tipo, gente, ninguém vai ter 20... só em 50 tons de cinza mesmo. Ninguém vai ter 25 anos e... informação importante, gente. Faculdade de medicina demora, tá? 6 Residência anos, pelo demora, menos. tá? Então ninguém vai ter, 24 aninhos e já vai estar no cargo de cirurgião-chefe. Não existe isso no mundo, amores. Vamos estudar um pouquinho, vamos pesquisar um pouquinho, é importante. Você não vai escrever uma besteira tão grande. E por que eu falei que essa voz? É isso, eu acho que esses... Na verdade, assim, existem muitos clichês que... Um que eu vejo demais por eu estar ali no site de fanfics de cantora, tem muito. Eu fui fazer um intercâmbio em Londres, encontrei a fulano na rua, ele se apaixonou por mim. Tipo, Harry Styles na rua, ele... Agora a gente tem um desafio pra propor para vocês. Hoje é dia 28 de maio. Vocês vão ter até o dia 28 de junho para enviar. O que vai ser? Eu e a Ana vamos montar aqui, vamos passar para vocês agora uma sinopse. Sinopse. De uma one shot. Uma one shot, fanfic de um capítulo, com alguns clichês. Vocês vão escrever a one shot, vão enviar pra gente. E a one shot que conseguir cumprir essa sinopse, usar esses clichês da melhor forma, da mais forma original, mais original, vai ganhar um livro de presente da gente. A gente ainda não decidiu o livro, na verdade a gente vai deixar um pouco também pra pessoa, né? Porque não adianta a gente falar qual livro é e a pessoa não gosta. A gente vai deixar aberto. Vai deixar aberto. E a pessoa que fizer, né, a melhor fanfic vai ganhar o livro de presente da gente. Então a gente selecionou 5 clichês. E o que deve... Então a gente não vai colocar exatamente a sinopse, a gente vai colocar o que tem que conter. Tem que conter melhores amigos, triângulo amoroso, opostos, ódio à primeira vista e transformação. Eu sei que é possível porque eu já escrevi muito mais que uma one shot com essa temática. A gente foi até boazinha, porque são coisas que combinam. São coisas que combinam, que se ligam. Não tem máximo de página, não tem máximo de palavras. Tem que ser Podem usar a criatividade. Só não vai fazer um livro de um capítulo, tá? Não vai colocar 300 páginas. Pode ser de qualquer fandom. Não, a gente não vai estipular nenhum fandom. O fandom que vocês quiserem, os personagens que vocês quiserem. A gente só vai pedir pra vocês tomarem muito cuidado com
os pontos que a gente colocou como polêmicas, até nessa questão da transformação. Se quiser colocar todos os clichês que a gente falou, tudo bem, mas tipo... Eu acho que vai ficar muita coisa pra colocar. Também acho. Mas a gente não quis... a gente tinha 2 assuntos polêmicos, que era a questão da transformação e da gravidez. A gente achou gravidez muito polêmica, a gente colocou transformação como um desafio. Vocês colocarem isso de uma forma que Legal. fique legal. Então, é isso, gente. Vocês têm um mês. Vocês podem enviar, a gente vai deixar o e-mail aqui embaixo no box pra vocês enviarem. Vocês mandam pra gente com o nome de vocês, todas as informações. Na verdade, a gente vai deixar tudo aqui no box que vocês devem colocar no e-mail, o título. E não é permitido plágio. A gente vai averiguar se a fanfic não é plágio. A gente tem como fazer isso hoje em dia. Tudo bem se ela já tivesse sido postada, mas foi escrita por você. Se é sua. Se você falar assim, eu tenho uma fanfic que eu escrevi sobre isso e eu quero postar, então você, por favor, coloca o link de onde ela foi postada pra gente saber que ela é sua. Plágio não vai ser permitido. Se a gente descobrir que a fanfic é plágio, a gente vai eliminar a pessoa na hora, tá bom? Então vocês têm um mês. Se vocês quiserem, assistam o vídeo, aquele primeiro que a gente fez. A gente vai deixar aqui o link das dicas pra escrever uma boa fanfic. Tem algumas dicas legais lá que podem ajudar vocês. E é isso, né? Deixem o joinha se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações. É o sinal, o sininho. O sininho, ativem as notificações. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. Compartilhem o vídeo com os amigos. E muito boa sorte. May the odds be... Como é que é? May the odds be ever in your favor. É isso aí. A gente não é F-Trinket, mas a gente manda bem. Então é isso, gente. Um beijo e tchau! Tchau!